Roberto Julian, ou como fica escrito atrás do seu kimono, Roberto Silva, é um judoca paralímpico de 29 anos que luta na classe B1, classe na qual os judocas não enxergam nada. Ele já participou do Parapan-Americano de Guadalajara, em 2011, e da Paralimpíada de Londres, em 2012. Esse ano ele está em busca da vaga na tão desejada Paralimpíada do Rio, cidade onde o próprio Roberto nasceu. Seu melhor resultado foi o 3º lugar no Campeonato Internacional na Alemanha, em 2012. A gente está aqui no Judô Clube Leonardo Lara com o judoca paralímpico Roberto Julian Silva. Roberto, você nasceu com essa deficiência visual. Como é para você viver com isso desde sempre? Olha, para mim assim, hoje em dia é um pouco mais tranquilo, até porque eu tenho um irmão, né, mais velho, que tem essa mesma deficiência que eu, então eu não sofri tanto, porque eu tive já como exemplo e como referência. E hoje em dia também com a inclusão social está um pouquinho melhor, acessibilidade. Então, assim, tem as dificuldades que todo deficiente tem, que isso é inegável, a gente não pode fugir disso, né? Mas, assim, tem as pessoas que nos ajudam, né? Que estão ao nosso redor e que fazem com que minimize um pouco, né, essa situação. Uhum. Você pratica judô desde que idade? Eu comecei o judô já tarde, né? Comecei com 18 anos. Vai fazer agora 11 anos, né? No caso que eu tô praticando o esporte. 12 anos. Por que você começou a lutar judô? Eu comecei através do meu irmão. Porque meu irmão, ele, quando pequeno, minha mãe colocou para fazer, com 13, 14 anos, mas aí depois ele parou. E depois que ele se mudou daqui da Tijuca para Campo Grande, lá no Centro Esportivo Máximo da Silva, ele retomou a caminhada no judô. E eu, na época, fazia um curso de massoterapia, no qual sou formado na URCA. E ele falou, pô, cara, você tem um biotipo, tá surgindo aí agora o judô paralímpico, tá vindo com um movimento forte, você não quer fazer? Aí ele me levou para eu fazer, né, no antigo IBDD, né, que é Instituto Brasileiro dos Direitos da Pessoa com Deficiência, e lá eu comecei. Aí de lá tinha um professor chamado José Fonseca, que foi atleta junto com o meu professor Leonardo Lara, e ele me encaminhou para cá. Aí desde lá eu tô aqui, desde a idade de 2005. Legal. E por que você decidiu virar um atleta paralímpico, correr atrás disso tudo, de participar de uma Paralimpíada? Isso eu não decidi. Eu comecei assim, até por intermédio do meu irmão, para ver se eu gostaria. Eu sempre gostei de esporte de luta, né? Eu já enxerguei, assim, não 100%, mas já tive um nível de visão. Então eu via sempre dos Jogos Olímpicos pela televisão. E assim, eu cheguei aqui com 110 quilos, entendeu? Era um brigadeirão. Aí o meu professor Leonardo Lara perguntou, pô, você quer levar a sério? Eu falei, quero. Então, se você levar a sério e se dedicar, eu vou te pôr na seleção brasileira paralímpica de judô. E aí eu comecei a treinar, entendeu? E aí em 2007 eu já disputei a vaga para o Parapan aqui do Rio. Só que assim, não gosto nem muito de falar que eu ganhei a seletiva, mas não me levaram, entendeu? Porque eu ainda era pouco experiente, era na época faixa verde, e ganhei de faixa preta e tudo, mas o técnico da seleção naquela atualidade, naquela ocasião, ele achou por bem não me levar. Porque assim, ele julgou que eu fosse pouco experiente ainda para estar representando o país. Entendi. Quais foram as dificuldades de você se tornar um atleta paralímpico e quais as dificuldades que você passa como um atleta paralímpico? A dificuldade para eu me tornar um atleta paralímpico, eu vou te falar que não teve dificuldade. Porque desde o início, quando eu cheguei aqui no Judô Clube, eu sempre fui amparado, entendeu? Tanto meu professor Leonardo Lara, tem um camarada meu que me ajuda muito, que é o Carlos Eduardo, né? Que a gente apelida aqui de Bad Boy, mas não pela marra não, entendeu? Porque ele fisionomicamente ele parece um pouco com aquele bonequinho da Bad Boy lá. Aí, assim, eu não passei muita dificuldade, porque eles sempre me auxiliam, ele me pega em casa, me leva em casa, entendeu? Desde o início.
Assim, as dificuldades são as naturais do dia a dia. É um pouco do transporte, entendeu? Eu, como moro perto, então não tenho muita dificuldade. Assim, não tem muita dificuldade. Se eu falar que tem uma dificuldade, é mais na locomoção, eu saio daqui sozinho, entendeu? Aí meu filho tem para a escola, minha esposa para a faculdade, então meio que me viro sozinho, entendeu? Assim, para eu vir para cá e para eu ir embora de manhã, quando vem malhar. Mas fora isso, dificuldades são normais para todo mundo. É para levar. Uhum. A Confederação Brasileira de Judô é a que te apoia ou é a Confederação Brasileira de Desportos de Deficientes Visuais? É o CBDV, que rege o judô paralímpico. No caso, é o CPB, né, que é o Comitê Paralímpico Brasileiro. E aí o CPB passou a chancela para o CBDV, que é o CBDV, ele cuida somente dos esportes de cegos e deficientes visuais, entendeu? Aí a Confederação Brasileira de Deficientes Visuais, entendeu? Então, o CPB, que abrange todo o movimento paralímpico, né? Todo tipo de deficiência, só que o CBDV, ele é encarregado, ele fica incumbido com o esporte de cego e deficiente visual. Entendi. Eles te dão o mesmo apoio em relação ao apoio que os atletas sem deficiência visual recebem? Não. Se a gente falar que o atleta paralímpico hoje, ele assim, financeiramente falando, se equivale ao atleta do Olímpico, a gente está enganado. Assim, o governo federal, por exemplo, no programa Bolsa Atleta, que é o qual eu faço parte, né, do Ministério do Esporte, ele abrange sem distinção. Por exemplo, a Bolsa Paralímpica ou a Bolsa Olímpica, Bolsa Internacional, Bolsa Nacional, ela tem o mesmo valor para um atleta olímpico e um atleta paralímpico. Mas, assim, o investimento em si, ele é menor para o desporto paralímpico do que para o desporto olímpico, entendeu? Entendi. O recurso é menor. Por isso, cai um pouquinho. Qual é a sensação de disputar os Jogos Pan-Americanos e os Jogos Paralímpicos? A sensação é a melhor do mundo, né? Você está ali primeiro pondo à prova, né? A sua capacidade. Você, no caso eu, assim, treina 3, 4 anos, que a gente chama de ciclo, né? É um ciclo olímpico ou paralímpico, para a gente ter assim, uma oportunidade. Às vezes a luta do judô tem uma duração de 5 minutos, mas você pode chegar a não lutar 3 segundos, entendeu? Então você treina 4 anos para chegar ali naquele momento e fazer o que você tem de melhor para fazer. Assim, no Parapan de Guadalajara, eu fui 5º lugar. Eu cheguei na disputa do bronze, assim, faltando 20 dias para viajar, treinando em São Paulo, aí dois colegas de treino caíram em cima do meu joelho, aí quase quebrou minha perna. Aí eu tentei recuperar, entendeu? Recuperei o máximo que eu pude, fui meia bomba lá para a competição, ainda consegui ficar em 5º lugar. Na Paralimpíada eu já fui melhor. Aí eu fiquei em 7º, ganhei do campeão mundial na primeira luta, entendeu? Do ano anterior. Ele havia sido campeão mundial em 2011. Foi a primeira luta, logo eu e ele de cara. Eu consegui superá-lo. Depois peguei o argentino, estava ganhando. Do argentino, que foi o vice-campeão mundial também desse meio do ano anterior. Estava ganhando, acabei perdendo. Aí depois fui disputar a final da repescagem com o americano também. Aí assim, você sentir na Paralimpíada o ginásio inteiro gritando Roberto, né, seu nome. Tava o meu professor, Leonardo Lara, foi a gente, assim, ele junto com o Carlos Eduardo, com o Bad Boy, eles conseguiram um patrocínio, né? Aí foram gratuitamente lá para poder me assistir. E eles começaram a gritar meu nome, vai Roberto, 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 e você... Assim, daqui a pouco tá o ginásio todo gritando, Roberto, Roberto. É muito legal, muito legal. Sensação aí indescritível. A convocação da Seleção Brasileira Paralímpica de Judô ainda não saiu, né? Não. Não saiu. Quais são as suas expectativas para disputar uma Paralimpíada na cidade onde você nasceu? É bom, né? Porque você vai estar próximo de seus familiares, pessoas para te apoiar, mas tem assim um outro lado, né? Que é a responsabilidade de você tá representando um país, né? Assim, a vaga ainda não saiu, tá próxima. Eu estou em disputa com um rapaz de Natal, né? Do Rio Grande do Norte. Eu dessa última vez venci,
né? A gente tem sempre um vence um, hora um vence outro. Aí eu agora venci, caiu ele também nesse Grand Prix, teve um Grand Prix agora em março na Urca, no Forte São João, foi um Grand Prix internacional, vieram atletas de outros países, né, poder disputar com a gente aqui, e foi logo a primeira luta de cara, eu e o meu adversário direto pela vaga aqui pro Rio 2016. Eu consegui ganhar, aí vamos ver, agora depende da seleção, depende da comissão técnica avaliar e ver quem pode melhor representar o país aí. E pra gente finalizar, qual é o seu maior sonho dentro do esporte paralímpico? O meu maior sonho dentro do esporte paralímpico é, primeiramente, assim, não olhar para trás e falar, pô, eu podia ter feito isso. Eu tento sempre a cada dia, né? Treinar mais e mais para conseguir um objetivo. Claro que todo atleta pensa na medalha, entendeu? Eu penso primeiro no dia a dia, de treinar, estar bem fisicamente, e aí chegar lá vendo o que vai dar. Ver se eu consigo uma medalha, entendeu? Para dar alegria pro meu filho, minha esposa, minha mãe. Que eles não têm oportunidade de quando eu estou competindo, eles ficam só pela internet, né? Porque não é muito divulgado o esporte paralímpico aqui no Brasil ainda. Então, assim, você não consegue ver pela televisão. Então, mais é Twitter, né? A confederação sempre disponibiliza alguém. E assim, eles vão ter a oportunidade. Já tiveram, meu filho e minha esposa estiveram comigo lá na Urca agora, há um mês atrás. E eu tenho o sonho de levar minha mãe, entendeu? Ela tem 67 anos. Eu queria que ela fosse na Urca, mas ela tem pressão alta, eu tenho medo. Mas assim, na Paralimpíada, se Deus quiser vir a classificar, ela vai. Porque aí vai estar mais gente lá. É pertinho também. Pertinho também. Ela mora em Santa Cruz, é pegar o BRT, tá, já tá na arena. E depois desse papo descontraído, ainda teve um momento de queda. Mas é esse tipo de queda que vocês vão ver aí. E o Roberto ainda me deixou devolver o presente recebido.